Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos começando mais um trimestre e na oportunidade estudando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, com o tema Unidade e Sabedoria de Deus. O texto para leitura em classe está no capítulo 1, verso 1 ao 25 desta carta, e os tópicos que nós vamos abordar são eles. Primeiro, saudação e gratidão. Segundo, unidade e divisão. Terceiro, sabedoria divina. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, entender a importância da primeira carta aos Coríntios para a igreja de hoje. Segundo, compreender os benefícios gerados pela unidade da igreja. E terceiro, reconhecer que a excelência da sabedoria de Deus excede a capacidade de entendimento humano. E eu sugiro que você tire um tempo e ler os 3 primeiros capítulos desta carta, que somado ao comentário, o seu crescimento será ainda maior. Quero agradecer a você que já é inscrito no canal. Muito obrigado mais uma vez, meu querido irmão, minha querida irmã. E para você que ainda não é inscrito no canal e quiser fazer isso agora, nos ajudando para que o canal continue expandindo e mais vidas sendo alcançadas para o reino de Deus, seja também muito bem-vindo. Quero agradecer a você da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, também das demais capitais e os demais estados brasileiros ou de onde quer que você esteja nos acompanhando nesse momento, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, também fica à vontade. Deus te abençoe. Vamos juntos ao comentário de hoje. Lembrando de que nesse trimestre nós teremos a companhia dos nossos pastores Otton Alencar e Leonardo Andrade, pastor e equipe editorial. Pastor Otton Alencar, ele é pastor emérito da Assembleia de Deus em Amapá, a pioneira, e entre muitas especialidades, ele é especialista em educação, doutor em teologia e membro do Conselho Editorial do Programa de Educação Cristã Continuada, o PEC da CADB. Quanto a Leonardo Andrade, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus no Estado do Espírito Santo, também graduado em teologia. Por isso, nós teremos um trimestre abençoado e abençoador para nossas vidas, com certeza somando mais conhecimento para todos nós. Portanto, vamos ao início desse comentário. Hoje, o escritor começa falando sobre a carta, uma introdução sobre essa carta. É que o autor é o apóstolo Paulo. O endereço para onde ele está escrevendo a carta era a igreja de Deus que estava na cidade de Corinto. O local de onde ele está escrevendo, a cidade de Éfeso, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo 16, e no verso 8. Esta carta ele escreve na terceira viagem missionária que ele fez nos anos 53 a 58 depois de Cristo, e está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18 ao 23. Lembrando também que Paulo implantou a igreja de Corinto no final da sua segunda viagem missionária. E quando ele está em Corinto, ensinando, pregando a palavra de Deus, ganhando vidas para Jesus, ele tem naquele lugar uma revelação. O Senhor se revela a Paulo. Possivelmente Paulo está enfrentando algumas dificuldades, talvez, ou já está querendo seguir o seu caminho mais adiante, e o Senhor se revela a ele numa visão, e ele diz o seguinte: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para fazer o mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E Paulo ficou em Corinto durante 18 meses. Está registrado no livro de Atos, capítulo 18, e no verso 9 ao verso 11. E 7 anos após a passagem de Paulo por Corinto, a igreja enfrentava alguns problemas trazidos ao conhecimento de Paulo pelos da casa de Cloé. Ela traz algumas informações e o apóstolo também aproveita para tratar dos assuntos que Cloé está falando para ele, e aproveita para responder também uma consulta que a igreja de Corinto fizera a ele, que está registrado lá no capítulo 7, do verso 1. Esta carta que Paulo escreve aos Coríntios, ela se divide em seções que correspondem aos 5 principais problemas da igreja de Corinto. Veja, 5 principais problemas.
Tinha muitos outros ainda, mas aqui é os principais. Primeiro problema, a divisão na igreja, que está no capítulo 1 ao capítulo 4. O costume sexual, a sexualidade na igreja, capítulo 5 ao 7. O alimento relacionado também com os ídolos, que está do capítulo 8 ao capítulo 10. Ordem no culto e os dons espirituais, está no capítulo 11 ao 14. Além da ressurreição, que está no capítulo 15 e 16. E como falei para você, existem ainda outros problemas na igreja de Corinto, de assuntos completamente diferentes, mas esses daqui são o eixo central dessa primeira carta. É o foco de Paulo, vai ser em cima disso aqui. E aí cabe para nós a primeira pergunta: por que essa igreja de Corinto, uma igreja que tem simplesmente 7 anos de existência, e existe tantos os problemas assim? Queridos, para a gente entender um pouquinho mais por que a igreja de Corinto estava nessa situação, é porque, na verdade, a cidade de Corinto, segundo alguns historiadores, dizem que ela foi destruída por Lúcio Múmio, um militar político romano, eleito cônsul em 146 a.C. Ele destruiu completamente a cidade de Corinto. E essa cidade ficou destruída por 100 anos. Depois de 100 anos, mais aproximadamente no ano 44 a.C., ela é reconstruída por Júlio César. E depois de aproximadamente 100 anos que ela é reconstruída, é o momento que Paulo está passando por ali para pregar o evangelho, levar a mensagem de Cristo. E nesse tempo essa cidade fora transformada em uma sociedade abastarda, uma cidade também muito famosa por sua profunda corrupção e prática de imoralidade, como parte da adoração à deusa Afrodite e a Vênus, deusa também dos romanos. Isso aqui diante do que acontecia na cidade de Corinto. E essa adoração pagã a essas deusas empregavam um grande número de religiosas que eram prostitutas profissionais. Corinto era um centro de erudição grega, também existia escola de retórica, escola de filosofia, ou seja, os corintos se sentiam. Porém, o estado de degradação espiritual e moral era grande na cidade de Corinto. E é nesta cidade, queridos, que Paulo funda então esta igreja. A igreja está lá vivendo, vamos dizer assim, numa sociedade completamente corrompida dos valores éticos e morais. Por isso que esta igreja, de pessoas que estão sendo salvas nesta cidade e que tem a influência ainda de alguém ali por perto, vai sofrer também os respingos de alguma coisa. Por isso que a igreja está vivendo esse problema. Não é porque Paulo tivesse falhado no ensinamento, os pastores que por ali passaram, não. Era exatamente esse contexto onde a cidade, ou onde a igreja está inserida naquele lugar. Primeiro tópico, saudação e gratidão. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao 9. As palavras de abertura da carta possuem os elementos essenciais de uma saudação comum às cartas do primeiro século, que era a identificação do escritor, para quem que ele está escrevendo, e também a saudação de bem-estar para aqueles que estão recebendo a carta. No primeiro tópico, o escritor fala no verso 1 desse capítulo 1, Paulo e Sóstenes. Segundo os escritores, de acordo com Atos 18, quando Paulo plantou a igreja em Corinto, o líder da sinagoga naquela cidade era Crispo, que aceitou Jesus, juntamente com toda a sua família, se converteu ao evangelho, ao cristianismo, e ele foi convidado a se retirar da liderança da sinagoga. Não podia ser um líder naquela sinagoga se convertendo ao cristianismo. E substitui, então, Crispo, um homem chamado Sóstenes. E Sóstenes, talvez envolvido ou influenciado pelos judeus, ele vai denunciar uma denúncia falsa ao magistrado da cidade, que era o Galho, que era um procônsul da Acaia, fazer uma denúncia de que Paulo estava perturbando o costume dos judeus, infringindo a lei dos judeus. E esse magistrado dá uma avaliada no assunto e diz assim, olha, isso aí é problema de vocês, é problema de vocês judeus, talvez até dor de cotovelo, porque Paulo está pregando e muita gente está se convertendo ao evangelho. Na verdade, o magistrado não deu bola para Sóstenes com todo aquele grupo que queria
o mal de Paulo. E diz o texto que essas pessoas, ou esses judeus, pegaram Sóstene e deram uma surra em Sóstenes ali. Bateram, machucaram mesmo Sóstene, tentando provocar que o magistrado fizesse alguma coisa. Mas o magistrado também não deu a mínima. Deixa aí, é problema de vocês isso aí. E resultado disso é de que Sóstene depois também se converte ao Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que aqui nesse capítulo 1, verso 1, Paulo vai dizer: apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e o nosso irmão Sóstene. Agora, nessa terceira viagem missionária de Paulo, Sóstene agora já é companheiro de Paulo, ajudando na obra da evangelização. E os habitantes agora de Corinto já conhecem Sóstene simplesmente como o ex-líder da sinagoga que se converteu ao Evangelho. Segundo subtópico, santificados e santos. Verso 2. A igreja é de Deus. Não se trata, portanto, só da igreja de Corinto, mas da igreja de Deus em Corinto. Deus nunca passou procuração transferindo-nos o direito de posse da igreja. A igreja só tem um dono, que é Jesus. Por sua vez, a santificação tem dois aspectos importantes: santificação posicional e progressiva. É importante observar nesse ponto de que o que Paulo está falando, é lógico, ele está se dirigindo à igreja de Deus que está em Corinto. Mas a igreja que está em Corinto não é uma outra igreja, é a mesma igreja em todo o universo. Inclusive, onde nós estamos, fazemos parte da mesma igreja. Só existe uma igreja. E Deus nunca deu procuração a ninguém para se titular dono da igreja. Embora que às vezes a gente vê alguém por aí tão famoso, tão poderoso, e até dizendo assim, a minha igreja. Não, irmãos, nós não temos igreja. A igreja é do Senhor. O Senhor nos deu o privilégio de a gente cuidar, da gente estar ajudando os irmãos, ajudando uns aos outros, como parte da igreja. Mas a igreja mesmo não é minha, não é nossa. A igreja é de Jesus. Ele é o único dono. Mas escuta uma coisa nesse verso: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Paulo está se dirigindo aos crentes que estão santificados em Jesus, na igreja que está em Corinto. Essa santificação é posicional. Toda pessoa que crê no Evangelho, que aceita o Evangelho, ela então assume, através de Cristo Jesus, a posição de santificado. Embora que os problemas anteriores tenham sido os mais piores possíveis. Na hora que crê no Evangelho e que se converte ao Evangelho de Cristo Jesus, é santificado através de Cristo Jesus. Mas essa santificação não basta. Por quê, pastor? Se ele morrer a partir daquele momento, se ele morrer naquela hora, está salvo. Mas daqui para frente a caminhada é longa. E essa vida que você vai levar agora, que nós levamos, nós precisamos vigiar para então vivermos uma vida de santidade, senão o pecado nos engole de novo. E daqui a pouco nós ignoramos todo o processo salvífico da cruz. E se nós ignorarmos o processo salvífico da cruz, não existe outro jeito de salvação para nós. Por isso que Paulo está agora dizendo assim, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, no verso 2. Ele está tirando, parece assim contraditório, pois já é santo, então por que ser chamado para ser santo? Quem está em Cristo é chamado para andar com Cristo. Quem está em Cristo precisa ser transformado contínua e progressivamente à imagem de Cristo. É isso que Paulo queria mostrar para os crentes. Olha, vocês estão santificados através de Cristo Jesus, através do sacrifício, mas vocês precisam desenvolver essa santificação, uma santificação progressiva. Você precisa ser um crente hoje melhor do que foi ontem, e amanhã você precisa ser um crente melhor do que você é hoje. Era isso que Paulo queria dizer para aqueles crentes. A santificação progressiva, não a posicional. A posicional é aquele momento, no momento da decisão. Santificados, posicionados por Cristo. Agora, a progressiva é o desenvolvimento do dia a dia. Vamos para o terceiro subtópico, a ação de graças. Nesse texto, no verso de número 4, é interessante que do verso 3 até o verso 9, Paulo vai falar dessa igreja, já que observamos que tem tantos problemas, e Paulo podia chegar já rachando mesmo a ripa, né, irmãos? Que nem muitas pessoas dizem, baixando o cajado mesmo, senta o cajado, Jeová, aquele negócio todo. Não, Paulo não faz isso. O que Paulo faz? Paulo olha
entre essa igreja que tem tanto problema, mas ele consegue ver as virtudes que tem nessa igreja com tanto problema. E quais são essas virtudes que tinha nessa igreja, pastor, tão problemática? Uma igreja que buscava a presença de Deus e buscava os dons espirituais. Paulo diz que não faltava nenhum dom nessa igreja. E Paulo então elogia esses crentes por estarem ativamente engajados nos dons espirituais, buscando os dons espirituais. Também Paulo vai fazer menção de que, destacando de que era uma igreja que era enriquecida na palavra de Deus, no conhecimento e no testemunho de Jesus. Tem problema? Tem, mas existe no meio dessa igreja com tantos esses problemas, existe tanto crente aí que aposta, que crê, que busca, que está em busca do testemunho, do conhecimento da palavra de Deus. E Paulo vê isso, então Paulo olha mais a ótica positiva do que a negativa, de olhar para os problemas lá dos irmãos, embora que ele vai tratar daqui a pouco. Mas no início não, no início ele não vem, ele vem, meus irmãos, eu estou muito feliz pela forma como vocês estão, que vocês buscam os dons espirituais, que vocês estão atentos na palavra de Deus e que também vocês estão olhando sempre para frente, aguardando a revelação de Cristo, está no verso 8. Que revelação é essa? Algum escritor chega a dizer que o que esses crentes de Corinto estavam esperando era que um dia o Senhor baixasse a ripa nessas pessoas e destruísse, fulminasse esses crentes assim. Mas existe um outro escritores que eles chegam a dizer aquilo que Paulo falou na sua epístola aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, dizendo assim: aquele que em vós começou a boa obra, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então uma igreja que tem problema, mas que existe crentes ali ainda crendo de que mesmo aquele crente problemático, que parece que não sai do canto, que não desenvolveu a sua santificação progressiva, ele ainda está crendo de que esta pessoa um dia vai alcançar a revelação de Cristo e ser então restaurado completamente, como disse Paulo aos Filipenses. Se não fosse esses primeiros versículos do capítulo 1, caberia perguntar, será que os crentes de Corinto eram verdadeiramente crentes, né, irmãos? Por quê? Porque o que nós vamos tratar daqui para frente, do verso 10 para frente, será que os crentes de Corinto eram verdadeiramente crentes? Será que a igreja de Corinto era verdadeiramente cristã? Do verso 10 em diante, veremos alguns problemas existentes nessa comunidade local, os quais também podemos identificar em nosso meio nos dias de hoje. Volto a dizer, nós somos a mesma igreja. E os mesmos problemas que existiam na igreja de Corinto, é possível que se você der uma olhadinha na igreja onde você está inserido aí na sua comunidade, é possível que também você diga assim, pastor, aqui também tem uns crentes aqui que só Jesus na causa. Queridos, agora nós vamos para o segundo tópico, divisão e unidade. O oposto, né? Capítulo 1, verso 10 a 17. Paulo é informado de que estava havendo dissensão e partidarismo entre os cristãos de Corinto. Essa informação é chegada até Paulo por intermédio de Cloé. Paulo menciona o zelo da irmã Cloé e identifica a origem da informação. Ele não diz uma fonte anônima. Ele trata do problema em Corinto e diz, foi a irmã Cloé que falou. Alguns escritores dizem que essa mulher não era crente. E ela tem as informações porque alguém da sua casa conhecia os escravos lá em Corinto e que ela também não morava em Corinto, morava em Éfeso. Mas existem outros escritores que afirmam de que ela era, assim, pertencia à comunidade cristã, portanto, pode ser chamado de irmã cristã, e ela tem as informações mesmo não morando em Corinto. Ela tem as fontes de lá e ela sabe, conhece literalmente o que está acontecendo. E quando ela chama Paulo para falar, Paulo ainda faz uma averiguação e chega à conclusão de que o que Cloé está falando tem fundamento. Não é uma palavra sem fundamento. Não é um disse-me-disse. Não, é porque não sei quem falou, mas não me chame para testemunhar porque eu não quero entrar nesse mérito. Não. Cloé não. Ela está dizendo, olha, é isso que está acontecendo e é isso que Paulo chega à conclusão. É preciso reconhecer que se não fosse os problemas dos coríntios, estaríamos, por exemplo, sem um tratamento teológico da ceia do Senhor. Sem o grande capítulo do amor, sem o tratamento estendido aos dons espirituais, sem a clássica passagem a respeito da ressurreição do corpo e sem a instrução
relacionada à disciplina da igreja e o casamento e a ética cristã. Infelizmente, né, irmãos, a igreja de Corinto enfrenta todos esses problemas que nós vamos discutir ou discorrer durante o trimestre. Mas se não fossem esses problemas, para que Paulo fosse lá e tratar e trazer para nós um tratado teológico como resolver esses problemas, nós estaríamos hoje como? Para resolver os problemas que muitas vezes são semelhantes na nossa igreja, na igreja de onde nós fazemos parte, semelhante à igreja que estava lá em Corinto. Primeiro subtópico, incentivo à unidade. Paulo destaca aqui, nesse capítulo, ele incentiva a unidade da igreja, a união da igreja de Corinto. A união é um requisito primordial para que os crentes convivam em paz e sejam abençoados. No Salmo 133, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O escritor Lucas, autor do livro de Atos dos Apóstolos, ele relata que os crentes da igreja primitiva cresciam juntos e, enquanto isso, acrescentava ao Senhor o número daqueles que haviam de se salvar. Mas existia algo naquela igreja que fazia grande diferença, era a unidade dela. Se a igreja não tiver unidade, não tiver amor, irmãos, todo o nosso conhecimento teológico não terá o mesmo valor para o crescimento da igreja do Senhor Jesus, igual à unidade dessa igreja. Portanto, nós precisamos, cada dia, defender isso na igreja do Senhor Jesus. Pastor, então eu não posso pensar em estudar? Não, você precisa estudar, você precisa crescer, ter conhecimento, é verdade. Mas não podemos esquecer, irmãos, de que a igreja precisa ser ensinada, que o amor é o vínculo da perfeição. E essa unidade da igreja que faz a diferença. Assim era a igreja primitiva. Não tinha tantos teólogos, mas a unidade chamava a atenção das pessoas e a cada dia o Senhor acrescentava. Divisão racha a igreja. 1 Coríntios 1, verso 11 e 12. Paulo usa o termo dissensão na língua grega, que significa literalmente rasgo ou rachadura. Paulo está enfatizando que as dissensões e o partidarismo racham o caráter e o testemunho da igreja. Quando há dissensão no meio da igreja, até o próprio caráter dos crentes vai para a lona. Não tem jeito. Precisamos eliminar isso. A igreja deve permanecer sólida, perfeita, pois ela é coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo capítulo 3 e o verso de número 15. Na igreja em Corinto havia pelo menos 4 partidos, ou seja, 4 grupos de pessoas que cada um tinha a sua cabeça, cada um tinha o seu pensamento. Por quê, pastor? Porque por lá tinham passado o apóstolo Paulo, fundador da igreja. Depois passou por lá o Apolo, que, segundo alguns historiadores, diz que Apolo, ele era um varão eloquente, poderoso nas escrituras, fervoroso no espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. E passou também por lá o apóstolo Pedro, que também era um defensor da igreja, mas ao mesmo tempo defendia o legalismo judaizante. E qual era o outro grupo, pastor? O grupo de Jesus. Aqueles que diziam: olha, aqui nessa igreja, eu só venho para a igreja se o pastor que estiver cuidando aqui, ele tiver a mesma característica do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo. Se não for igual Paulo, esse evangelista que seja desbravador, olha, não dá. A igreja só vai para frente quando tiver um cara desse. O outro já está dizendo: não, olha, só vai para frente essa igreja aqui se o pregador, se o pastor for igual o Apolo aí, o cara que é muito eloquente, o cara que tem grande conhecimento, que é poderoso nas suas palavras, que é fervoroso, que fala, que ensina muito bem. Ah, se não for assim, também não vou para a igreja. Aí o outro: não, se não for igual a Pedro para conservar a fé, mas também conservar o judaísmo, também não fico. Mas tinha o grupo de Jesus, que a gente pode dizer assim: bom, então esse grupo salvava. Não, irmão, também não salvava. Não se salvava ninguém na igreja. A igreja estava completamente dividida. Esse era o pior grupo da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não se submetiam a nenhuma autoridade da igreja. Qualquer pastor que chegasse lá, eles eram do contra. Só eles eram o dono da verdade. Eles eram quase exclusivistas
Não, a gente não dá bola para ninguém. Era quase aquela situação, o pastor chegou aqui, ele vai ficar lá no cantinho dele, porque a gente não dá trégua para ele não aqui. A gente não dá bola, nós somos de Cristo, nós só obedecemos a Cristo. Irmãos, quando o crente diz que ele só obedece a Cristo, ele é o pior crente da igreja, sabe por quê? Porque Deus colocou sobre nós autoridades, pastores, homens de Deus, que cuidam do rebanho, que estão respondendo diante de Deus por nós e que nos dão a cobertura espiritual. Quando eu digo que eu não obedeço, que eu não ouço ninguém dessas pessoas, que eu sou dono do meu nariz, eu sou pior do que qualquer um outro crente que talvez tenha só aquela rejeição por um determinado grupo. Esse era o grande problema. Os crentes que diziam que só obedeciam a Jesus, eles eram os mais orgulhosos, eram pessoas que não se sujeitavam a ninguém. Terceiro subtópico. Cristo não está dividido. Paulo faz uma pergunta: acaso Cristo está dividido? A resposta é claro que não. Porém, os crentes de Corinto agiam como se estivesse dividindo Cristo ao permitir a formação de partidos no meio da igreja. De certa forma, estavam rachando, ou seja, dividindo a igreja de Cristo. Paulo pergunta aos cristãos se ele foi crucificado por eles. Por acaso fui eu crucificado por vocês? Por acaso vocês foram batizados no meu nome? Paulo trata de enfatizar seu verdadeiro objetivo. O meu objetivo, meus irmãos, é continuar evangelizando e ganhando almas para Jesus. Eu não estou aqui para ser endeusado por vocês. Eu não estou aqui para formar grupinho no meio de vocês e nem tampouco para apoiar grupinho no meio de vocês. Eu estou aqui para dar continuidade na obra de Deus. Por isso que Paulo vai tratar. Ele é o fundador, ele conhece, ele sabe como tratar. E nesse ponto nós precisamos entender que talvez o que aconteceu na igreja de Corinto talvez aconteça no nosso dia, na igreja onde eu estou inserido, na igreja onde você está inserido. Você, querido aluno, querido colega professor, querido colega pastor, nunca permita que esses grupos, eles triunfem no meio da igreja. Trabalhe sempre à luz da palavra de Deus, mostrando, ensinando de que isso traz mal e um mal terrível à igreja do Senhor. Mas que possamos fazer como diz o salmista no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Terceiro tópico, a sabedoria divina. Capítulo 1, verso 18 ao 31 da primeira carta. Loucura de Deus. Verso de número 25. Paulo aqui ressalta que seu intuito não é produzir admiradores da sua pessoa, mas proclamar a salvação em Jesus. Para isso, não usa de mecanismo de sabedoria humana. Ao invés disso, ele usa palavras simples para dar a ideia de que o processo é baseado na ação de Deus e não na ação do homem. Paulo prega um evangelho da simplicidade. Nós observamos aqui que o poder do evangelho para persuadir a audiência deriva da mensagem em si, não do mensageiro que a entrega. Pode ser que a mensagem que Paulo estava entregando, as pessoas quisessem aplaudir muito Paulo e endeusar Paulo, elogiar demais Paulo. Irmãos, reconhecimento é muito bom para todos nós. Mas, meus irmãos, não é isso que nós precisamos correr atrás. O que nós precisamos fazer é ter o sentimento em nós de que é a mensagem do evangelho que precisa alcançar o pecador e que o pecador vai ser transformado pelo poder da mensagem que eu estou pregando e não por mim o mensageiro. Não sou eu que tenho o poder de convencer o pecador, mas a mensagem que eu estou pregando é essa que tem poder de convencer. E é isso que eu e você, querido professor, querido aluno, tenha consciência disso. Que não é você que faz acontecer o milagre na conversão do pecador, mas a mensagem que você prega, a mensagem que você ensina. Portanto, Paulo não queria que a cruz se perdesse no meio da apresentação. Seu objetivo era uma mensagem simples: Cristo crucificado. Era essa a mensagem de Paulo. Por isso que ele diz que a mensagem dele era escândalos para os judeus e loucura para os gregos. Por que, pastor, isso? Segundo o escritor, diz que nos tempos bíblicos, a morte de cruz era algo vergonhoso e significava maldição para um condenado. Isso era escandaloso para os judeus. Paulo está pregando um evangelho para que as pessoas se convertessem
ao evangelho de um Cristo que morreu sendo condenado na cruz do Calvário. Para os judeus isso era escandaloso. Isso é um escândalo que esse cara está pregando. Por isso que havia os choques de Paulo com os líderes da sinagoga na sua época. Já para os gregos, que eles eram pensadores, que estavam sempre à procura de explicações novas e atraentes, baseadas, quem sabe, nos preceitos da sabedoria humana. Para estes, a mensagem da morte de Cristo era completa loucura e a simplicidade da mensagem era delírio. Esse cara está pregando uma mensagem tão simples, está delirando esse cara aí, falando de uma pessoa que morreu na cruz do Calvário e falando que é ele que é o Salvador. Isso aí é uma loucura o que esse cara está falando. Pois é, mas Paulo continua dizendo assim: eu prefiro anunciar esse Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gregos, mas ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é isso que nós precisamos entender. Sermos reconhecidos, meus irmãos, glória a Deus. Você ser reconhecido na sua congregação pelo que você faz, na sua área, no seu campo, no seu estado, no seu país, glória a Deus se isso acontece. Nós não podemos de maneira nenhuma tirar o mérito de ninguém que faz a obra de Deus e tem o reconhecimento das pessoas à sua volta, no seu estado, no seu país ou no mundo. Não podemos tirar o mérito dessas pessoas. Mas o que nós precisamos entender é que esse não é o nosso foco principal. O nosso foco principal é anunciar que Jesus é o Salvador. Aí o restante é por conta de Deus. O restante é por conta dele. Segundo subtópico, verso 27 e 28, as coisas loucas. Paulo agora fala sobre a vocação dos irmãos e afirma que a mensagem de Cristo que ele tratou no tópico anterior não faz acepção de pessoas. Ele vai mostrar agora: olha, meus irmãos, o que eu estou pregando para vocês, talvez para corrigir, para ajudar, alguns crentes talvez, quem sabe, com dor de cotovelo, mas outros lá pelejando para ver se levanta. E ele está dizendo: Deus escolheu as coisas loucas, fracas, humildes, desprezadas, que não são, para envergonhar as sábias, as fortes e as que são. Até porque todos são pecadores e não têm do que se gloriar a não ser a graça de Cristo Jesus. Por isso que ele vai mostrar: olha, Deus confunde. Ele faz essas loucuras. Ele confunde. Ele usa os fracos para confundir os fortes. Pois é, por que muitas vezes a pessoa que às vezes não tem um grama de conhecimento teológico, mas cheio da graça de Deus, lê a palavra de Deus e o Espírito Santo lhe dá sabedoria, ele leva a mensagem salvífica e a mensagem vai lá no coração do pecador, lá no coração do aluno, faz a transformação, e às vezes alguém que tem um pouco mais de conhecimento foi longe disso. Por quê, irmãos? É porque Deus trabalha assim. Então, querido professor, se coloque na posição certa, na mão de Deus, trabalhando com o objetivo de que o reino de Deus seja engrandecido cada dia. Terceiro e último tópico, subtópico, glorie-se no Senhor. Paulo salienta que todas as bênçãos espirituais são provisão divinas e não decorrem de méritos humanos. Temos que reconhecer isso para evitar o orgulho e a autossuficiência. Volto a lhe dizer, você não está proibido de estudar, de se preparar, de buscar ter mais conhecimento para ajudar o seu irmão, para ajudar o aluno na sua classe da escola dominical. Faça isso. Aproveite os cursos teológicos que você tem. Aproveite a sua igreja, a oportunidade que a igreja lhe dá para você estudar. Ah, pastor, tem um seminário, vai lá no seminário. Ah, eu não vou nesse seminário não, que eu já conheço de tudo. Engano seu. Cada seminário que você vai, cada palestra que você vai, alguma coisa acrescenta no seu conhecimento. Então, coloque na sua cabeça, cada vez que a sua igreja oferece um seminário, oferece um congresso, oferece um curso teológico, aproveite a oportunidade, porque Deus vai te abençoar para que você possa compartilhar e ajudar mais alguém. Não esquecendo de que o objetivo é o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus. Finalizando, ele diz assim, ele destaca que nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção estão no Senhor e não em nós mesmos.
Verso 30. Cristo providenciou tudo e nós simplesmente confiamos nele. Eu finalizo com a aplicação pessoal, irmão, dizendo o seguinte: o partidarismo e a dissensão em Corinto estava prejudicando o crescimento da igreja. Do mesmo modo, nos dias atuais, irmãos, o mau testemunho atrapalha a aceitação do evangelho. Que Deus em Cristo nos abençoe. E para você, querido professor, querido aluno, se você ainda não tem esse exemplar da sua revista da Escola Dominical desse trimestre, estudando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ainda dá tempo. Corre aí na tua igreja, lá no teu pastor. Ah, pastor, a igreja aqui é longe, é difícil. Dá um jeito, mas procura esse exemplar, que você vai ter 13 lindas lições de aprendizado que vai somar em muito para o nosso crescimento espiritual. Deus te abençoe, espero poder ter contribuído com você mais uma vez e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.